Olá pessoal, aqui Velgas, hoje 27 de agosto de 2020. Antes de entrar no assunto, eu queria pedir aos amigos que, por favor, se gostarem do vídeo, deem um like. Por favor, divulguem aos amigos, peçam para se inscreverem, ajudem o canal a crescer. Vamos procurar melhorar cada vez mais. É muito importante essa participação. Se quiserem também podem escrever seus comentários abaixo e podem também dar suas sugestões e opiniões. São sempre bem-vindos e terei o máximo prazer em trocar ideias com vocês sobre esse e outros assuntos que a gente estiver veiculando nesse canal. Bom, dando sequência, a gente mostrou a geopolítica lá no Oriente Médio, versus Estados Unidos e o país europeu, a Rússia principalmente. Vamos ver agora aqui na questão da Ásia, Na Ásia nós temos lá vamos dizer assim, o grande líder de grande desenvolvimento econômico, que é a China. A China usou uma estratégia um pouco diferente da Rússia, que a Rússia procurou mais se armar e sem prever um desenvolvimento econômico tão grande como na China. A China, a estratégia principal dela foi o desenvolvimento econômico, tanto que ela atraiu as indústrias americanas, as indústrias europeias e as indústrias, inclusive as indústrias brasileiras foram para lá por causa do baixo custo da mão de obra, que houve muitas críticas, inclusive, que usam como trabalho escravo. A pessoa trabalha nos 30 dias do mês, ela trabalha 29 e folga um dia só. E trabalha entre 12 a 14 horas por dia. Sem muitos direitos trabalhistas, mas isso atraiu muitas empresas, e grandes empresas do mundo foram para lá. Isso proporcionou um crescimento grande e rápido para a China. Ou seja, um boom, ela cresce 8, 9, crescia por cento ao ano. E fez com que também, paralelamente, de maneira quieta, ela se armasse e crescesse militarmente, não apenas o desenvolvimento econômico. Então é muito importante, na realidade, para qualquer nação, para ela crescer e ser forte, ela ter, primeiro, desenvolvimento econômico, ter poder militar, e ter poder político, nesse tripé. E que a China tem, que a Rússia tem, em menor grau, ela tem um grande grau de poder militar, mas menor econômico do que a China. A China empresta dinheiro para todo mundo hoje, inclusive para os Estados Unidos. E os Estados Unidos também tem esse tripé. Bom, eu vou agora mostrar a questão dos complicadores, que poderão levar a uma guerra inclusive sangrenta na região, que envolve, eu diria, talvez envolvesse o mundo todo, mas principalmente envolveria a China e os Estados Unidos como principais contendores. Vamos lá, então, eu vou mostrar aqui agora, então, a foto do primeiro-ministro, ou melhor, do presidente do Xi Jinping da China e do presidente Donald Trump, Bom, o presidente Xi Jinping e o presidente Donald Trump, eles têm uma grande posição mundial, Em termos, a China, ela, além de crescer economicamente, ela procurou avançar economicamente sobre a economia mundial, trazendo seus produtos, que no Brasil é fácil de ver praticamente em todas as cidades, na maioria das nossas cidades, eles colocaram os famosos produtos aí anos atrás de R$ 1,99. Tudo vinha da China. Na realidade, é bom ressaltar que muita coisa era fabricada na Coreia, que eles compravam e repassavam, Eles têm o maior parceiro da China, da Coreia, é a China, Então, isso é muito importante, inclusive, para a manutenção da economia coreana, que já é muito fraca e tem muita gente que passa fome lá. Mas vamos lá. A China, ela começou a se expandir muito economicamente, e o Donald Trump, quando foi eleito, ele achou que eles iriam, e acho que de fato, iriam depender muito da China, e já estavam dependendo. Os Estados Unidos tinham um volume muito grande de dinheiro emprestado da China, ou seja, dos dólares em que eles precisavam colocar esses dólares no mercado para render. Então eles emprestaram não só para os Estados Unidos, mas principalmente para os Estados Unidos. E passaram a ser um grande competidor
da economia americana, né? E isso não agradou o novo mandatário americano, né? Ele até criticou muito os governos anteriores que abriram muito para eles e começou aquele discurso de America Great Again, ou seja, América grande novamente, porque ele deixou muitas empresas americanas fugirem, por causa dos baixos custos, fugirem para a China, se instalarem na China e deixando de gerar empregos, de gerar impostos e outros benefícios para os Estados Unidos. E ele encarou de frente, já de cara, o líder chinês encarou a China. E isso a China, claro que não gostou. Mas dentro daquela política, eles um pouco mais, talvez, diplomatas ou mais quietos que os Estados Unidos, foram conduzindo essa questão e chegou até agora, onde já a partir do ano passado começou a exacerbar mais, e esse ano o presidente Donald Trump, ele proibiu os Estados Unidos de adquirirem qualquer produto da Huawei, né? Da Huawei, que é chinesa essa empresa, né? Ela é uma das líderes mundiais em smartphones, né? E ele proibiu que isso pudesse ser feito pelos Estados Unidos. E começou a pressionar os outros países. E tal como um pouco depois, mais recentemente, ele também proibiu que a empresa chinesa TikTok vendesse seus produtos nos Estados Unidos, né? E também foi seguida, quer dizer, não foi seguida por os países em geral, o pessoal está mais observando do que qualquer coisa, mas a Inglaterra, a Grã-Bretanha, ela já seguiu essa recomendação do presidente americano. Mas o presidente americano, mesmo para os seus aliados, de uma maneira firme, eu diria até arrogante, ele determinou que, assim, numa maneira não muito simpática, ele determinou o seguinte: olha, quem não seguir, nós vamos boicotar. Quem adquirir produtos Huawei, inclusive para o Brasil, né? Eu achei muita arrogância, né? Ou seja, como é que ele vai querer se meter se o Brasil vai comprar o Huawei, você vai ter do TikTok? Não, e ele falou isso: eu vou propor sanções se o Brasil adquirir o Huawei. E tem uma tendência no Brasil de algumas pessoas que querem a Huawei e tem outras não. Aparentemente o governo central no Brasil, do presidente Jair Bolsonaro, que se alinha com os Estados Unidos, de Donald Trump, deverá seguir a orientação do presidente americano. Então essa é uma questão, e isso chegou até a quase virar um confronto, né? Acho que não iria virar confronto, mas quase chegar nos dias de fato. Mas quando esse presidente americano assumiu, Donald Trump, que é uma pessoa muito conhecida hoje, acho que até mais do que Xi Jinping, ele passou a ter um problema que é com o líder coreano, o presidente da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, e que estava brincando com armas nucleares, com ogivas nucleares, soltando mísseis, fazendo testes, e os Estados Unidos, espera aí, pararam, não vamos permitir isso. E ele até convidou aqui essa foto simbólica, né? As duas Coreias, bem essa mureta embaixo aqui divide as duas Coreias nesse ponto. Então o presidente Donald Trump foi cumprimentá-lo na divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. E esse presidente da Coreia do Norte, ele estava interessado mesmo, né, pelo que dizem certas fontes, a fazer um acordo com os Estados Unidos, porque ele precisava abrir um pouco a sua economia, trazer empresas e melhorar a questão da fome e melhorar a economia, que está quebrada. Mas por que ele não fez isso? Por pressão da China. Porque a China já tinha esse problema de contencioso da questão comercial com os Estados Unidos, e aí a China, que controla na realidade essa questão e incentivava ele a continuar fazendo os testes nucleares, não deixou ele fazer.
Mas tem mais um grupo que não deixou ele fazer, que isso é muito invisível para o mundo em geral, que são os militares da Coreia do Norte, que são praticamente uma casta dos mais altos salários e com privilégios muito grandes no regime. Eles também pressionaram o Kim Jong-un para não fazer. Então, não foi feito esse acordo. Perdão. Mas tem também uma outra pessoa que é muito influente junto ao exército, que é a irmã dele, que seria, no caso, a sucessora natural dele, segundo dizem fontes hoje, que ela é mais stalinista do que ele. É a pessoa mais dura do regime e se relaciona muito bem com as Forças Armadas. E quando as Forças Armadas às vezes precisam de alguma coisa, recorrem a ela. Inclusive há um boato agora de que porque ele sumiu novamente, já aconteceu isso uma vez e ele reapareceu depois. Mas ele sumiu agora e dizem que ele foi envenenado e está em coma. Não sei se isso é verdade ou não. Isso inclusive já foi noticiado até pela imprensa americana, de uma maneira até não muito de arromba, assim, como uma notícia, porque não se sabe se de fato isso é verdade. E também pela própria imprensa russa. Então essa é a questão. Mas quem de fato segura os fiozinhos e que é o Xi Jinping, que a área de influência dele na Coreia é muito grande. E mesmo porque a China é o comprador dele de minério de carvão, de pescado, né? Entre outros produtos, ou seja, o que a Coreia produz, basicamente vende tudo para a China, e ele precisa disso. E a China sabe disso. Então, ele, na realidade, através dessa ponte comercial, o governo chinês segura o governo coreano e, quando ele quer, ele solta um pouco coisas nesse sentido. Mas não acredito que nessa região ali, por causa da Coreia, mesmo incentivado pela China, ele fosse alguma vez soltar uma bomba nuclear nos Estados Unidos, mesmo que eles não tenham condição. Isso acabou sendo mais um jogo dissuasório e um jogo de distração que a China usava ele nesse contexto global, da geopolítica global com os Estados Unidos, porque ele não teria condições de manter uma guerra com os Estados Unidos. Mesmo se ele soltasse um míssil com uma ogiva nuclear na Coreia do Sul, respingaria nele, ou mesmo no Japão, que também são muito próximos, né? Isso, na realidade, é uma política que ele adotava globalmente em conjunto com o líder chinês aqui, que os dois aparecem nessa fotografia. O maior problema hoje, que pode eventualmente detonar uma guerra na região, e a China está fazendo ameaças, é com Taiwan. Vocês podem ver aqui Taiwan, essa convivência pacífica dentro da ilha, do antigo, da tradição, e lá no fundo os prédios modernos, né? Esses prédios modernos, a arquitetura moderna, super moderna, e essa arquitetura moderna que a gente pode ver agora. Taiwan, quando a China virou comunista, teve aqueles que não concordavam, liderados pelo general Chiang Kai-shek, eles refugiados, perderam as batalhas dentro da China, eles fugiram para essa ilha denominada Taiwan, que foi na realidade batizada pelos holandeses há uns 200 anos atrás, foi batizada de Taiwan, né? E aí eles fizeram mais ou menos igual, chamando de Taiwan a pronúncia, né? Que significava e significa, pelo que a linguagem das populações que moravam lá, significa entreposto comercial. Lá era um entreposto comercial na realidade. Então, os não comunistas, quando o regime comunista maoísta assumiu na China, e eles refugiaram-se em Taiwan. E ficaram lá, e na realidade o Mao Tse-tung nunca tentou tomar a ilha. Mas a China considera aquilo como parte. E o governo atual, já há muitos anos, considera, mesmo antes do Xi Jinping, ele considera eles como rebeldes, né? E ele diz que aquilo ali pertence à China e quer anexar a China, né? Ele, se puder, ele vai fazer que nem Putin fez na Rússia com a Crimeia ucraniana. Ele pegou e anexou, só que talvez aqui seja muito mais complicado. Não faria isso sem um grande derramamento de sangue, porque os taiwaneses, na sua maioria, não querem ser anexados à China, não querem ser os chineses do continente. Eles não aceitam isso, mesmo que porque aqui eles têm liberdade política,
né? Não é o Partido Comunista como na China, tem liberdade comercial, eles podem ter iniciativa privada, o que é mais difícil na China, né? Na China, normalmente, o governo é sócio desses grandes empresários, ele permite isso, mas ele põe o dedo em tudo no que ele achar que deve colocar o dedo, e que é prioritário, ou seja, tem que ser de acordo com as regras estritas dele. Então, os taiwaneses não concordam com isso. E no caso de uma guerra, os Estados Unidos têm um acordo com Taiwan, que ele defenderá Taiwan. Mas numa guerra mesmo, em que a China resolve invadir, e que vai morrer muita gente, com certeza, porque Taiwan é muito bem armado, né? Ele tem os aviões F-16, F-35, agora encomendou mais 90 F-16, e ele tem quantidade grande, ele consegue, de pau a pau, vamos dizer assim, fazer uma guerra com a China. Mas eu acho que ele perde, porque a China é muito mais numerosa. Só que olhem aqui nesse mapa, né? As proporções aqui, a China ela fica da parte mais próxima da capital aqui, Taipei, ela fica 34 quilômetros de alguma coisa, ou seja, 35, vamos arredondar, 35 quilômetros da China. É muito próximo. E os Estados Unidos, lá na sua parte mais próxima até Taiwan, são 14 mil e alguma coisa quilômetros, então é muito grande a distância. Então, para os Estados Unidos levarem uma guerra para lá, com toda a logística para defender Taiwan, pode ser muito complicado, né? E principalmente que eles têm um exército, por exemplo, olha, marinha chinesa, eles só tem um porta-aviões. Os Estados Unidos têm mais de 20, deve ser aí uns 24, 26 porta-aviões. Mas ele não conseguiria levar todos para lá, porque ele tem outros interesses no mundo, né? Mas a marinha, em termos de navios modernos da China, de destroyers, né, que são aviões, não digo aviões, não, perdão, navios muito poderosos, né, com grande poder de fogo, mesmo suas corvetas, né, são encoraçados, são muito poderosos, são grandes, são modernos, têm lançadores de mísseis, né, igual à marinha americana, e muito próximos a Taipei, né? E também tem um exército muito forte, apesar que o exército taiwanês também é forte. Mas, olha, né, isso aqui é um treinamento de guerra com o exército chinês, né? E também o exército deles é muito forte, muito mais numeroso que o taiwanês, que é um exército menor e que é para defender a ilha, basicamente. Então, seria uma guerra, eu diria até desproporcional em termos de números, né? Vamos ver aqui, seria uma guerra muito desproporcional, eu quero dizer, em termos de números, porque o exército deles, além de numeroso, da China, é muito mais forte. O que ela teria condições é de bater de frente em muitos aspectos, mas uma invasão massiva, eu acho que ela seria perdedora. E eu seria até arriscaria dizer o seguinte, que até os Estados Unidos conseguir levar uma guerra para lá, seria talvez perdedor na guerra lá, como ele já perdeu outras guerras, né? Então, é muito difícil, por causa da distância, por causa da logística e por causa do custo, né? Então, o que os Estados Unidos está fazendo? Ele está armando Taiwan, para Taiwan se defender da melhor maneira possível. E a China está ultimamente muito ousada, com uma distância pequena, ela está fazendo manobras militares praticamente na porta de Taiwan, né? Nos últimos 12 meses teve aí 4 manobras militares de grande porte, envolvendo marinha, envolvendo exército, envolvendo aeronáutica. E recentemente, agora no mês passado, houve uma visita do secretário de saúde americano, Taiwan. Eles mandaram aviões sobrevoar a ilha, né? Ficou todo mundo olhando, mas sabiam que aquilo era apenas uma ousadia, vamos dizer assim, de uma cara de pau para dizer, nós estamos aqui. Mandaram alguns aviões, e os aviões de Taiwan levantaram um voo e eles se retiraram daí, para fazer frente a eles, né? Na realidade, não houve combate, não houve nada assim. Então essa é uma situação muito delicada, mas eu vou mostrar agora para vocês, quando a China der por resolvido Taiwan, se der, né, ela tem uma outra questão, porque muita gente pode pensar assim, não,
Mas se a China brigar com os Estados Unidos, a Rússia, que também era e é comunista, né? Por causa dos seus líderes, que ainda vêm do antigo regime, são comunistas, vai ser aliada da China e daí vai ser imbatível. Acho que não. A grande surpresa é que, desde os anos de 1600, olhem aqui, essa aqui é o extremo oriente da Rússia. Olha aqui acima dessa parte vermelha, aqui, ó, acima do mapa, tem aqui o rio Amur, aqui vocês podem ver aqui, ó, o rio Amur. Tudo isso aqui para cima é russo. E para baixo do rio Amur é chinês. Mas isso aqui já foi China. E houve muitas guerras aí de conquistas da Rússia, ainda do tempo dos tsares, que eles conquistaram isso aqui. Inclusive Vladivostok, vocês podem ver aqui, que é uma base militar importante russa, uma cidade muito importante, uma cidade não é muito grande, mas tem aí seus 640, 650 mil habitantes hoje. Está aqui de frente para o Japão, né? Ela está encostada na China, né? A China, que eles têm aqui com a Rússia mais de 4.000 quilômetros de fronteira, né? É muito grande, basicamente Mongólia e Manchúria. Nessa parte aqui, Vladivostok é mais com a Manchúria. Então, que eles têm essa divisa. Agora, no ano de 1858, esse mapa ficou mais ou menos definitivo, né? Sempre havia guerras, e a Rússia e a China, ao final de uma guerra, assinaram um tratado, um acordo, né? Que foi desvantajoso para a China, chama-se Tratado de Aigun. Então, esse rio aqui, ele é navegável, e ficou um acordo que apenas os barcos chineses e os barcos russos poderiam navegar e poderiam as duas partes negociar entre si. Ou seja, os chineses ainda levam seus produtos para a Rússia da região ali leva seus produtos para a China. Mas a China declarou agora, ano passado, e esse ano com muita ênfase, que essa região é chinesa e que eles não abrem mão e querem negociar a volta dessa região para a China. A Rússia, opa, não vamos aceitar, mas a China disse, nós vamos reaver para a China de qualquer maneira. Então, é uma situação muito complicada, em que se a gente... E isso foi muito recente, é um problema fronteiriço, né, que eles tiveram. E a China também tem um problema que a gente não pode esquecer aqui, é com a Índia, né? Recentemente, numa região no Himalaia, lá nos montes, né? É uma região que há 250 anos atrás também houve um conflito, eles determinaram onde morreu muita gente, eles determinaram os postos de controle, a linha divisória no Himalaia, e combinaram o seguinte: nesses postos de controle, ou as tropas dos dois lados que ficarem, não podem portar armas, né? Bom, e agora, esse ano, houve um conflito entre as tropas que não podem portar armas lá em cima. E, de fato, elas estavam desarmadas. As duas partes, morreu muita gente, eles brigaram no soco e no pontapé por 6 horas. E morreram bastante pessoas, mais indianos. Tanto que, depois disso, a Índia mandou seus tanques de guerra, seu exército lá para cima, e a China também. Então, já não está mais tão assim, postos de controle sem armas. Então, nós temos aí duas regiões muito tensas de países muito grandes, Rússia e China, Rússia e Índia, né? Olhem bem, todos com armas nucleares, um querendo dissuadir o outro de avançar, que estão ali na espera. E tem essa questão de Taiwan. Quer dizer, por onde a China vai começar? Porque ali, na realidade, vai depender da China, se a China quiser invadir alguma das partes. Não acredito que fará isso. Todo mundo ali, à exceção de Taiwan, não tem bomba atômica, né? Só os Estados Unidos, né, que tem armas nucleares. Então, essa é uma questão muito delicada. É um mundo complicado, né? Um mundo complicado e querendo brigar, e o sangue na Índia já correu, morreram soldados a socos de pontapés pelos chineses, e morreram também chineses, apesar de um pouco de menor número, a socos de pontapés pelos indianos. Eles jogavam, inclusive, lá do alto do monte do Himalaia, onde eram os postos de controle, eles jogavam as pessoas para baixo, né? Então, eu quero agora sair desse mapa aqui, vou voltar aqui para o vídeo.
Bom, pessoal, vocês viram aí pelas fotos que eu coloquei aqui, acho que umas 10 fotos, que da região, né? Não coloquei nenhuma da Índia, né? Deixei justamente para comentar no final, mas é um ponto muito delicado. E toda semana tem declarações do governo indiano ou do governo chinês. Mas acho que ali não vão avançar. Se alguém está esperando uma guerra, não vai ter. Justamente porque a Índia tem armas nucleares. E a Índia também, ela tem uma aliança em muitos aspectos, inclusive para produzir armamento e aviões, junto com a Rússia, que ela já produz na Índia. Então ele é muito complicado de ver quem vai ficar com quem. A Rússia não vai ficar com a China. Ela vai tentar para negociarem. E a questão de Taiwan, apesar dessa agressividade taiwanesa, ela impõe um medo muito... Perdão, agressividade taiwanesa não. Apesar dessa agressividade chinesa, ela impõe um medo muito grande para Taiwan, na população de Taiwan. A finalidade é essa, amedrontar. E ver se amedrontando, ela consegue amolecer Taiwan. Não vai conseguir amolecer. Inclusive agora, a Taiwan vai receber 90 caças supermodernos F-16. E ele já tem uma força aérea muito forte e poderosa também. E tropas internas para defender a ilha. Então, se acontecer alguma coisa ali, vai ser com muito sangue. E eu também acho que vão ficar, por enquanto, eu espero que nunca entrem em choque, nessa retórica muito forte chinesa que quer tomar a ilha para ela. Porque ali a população que tem ali mesmo é chinesa. Os chineses que vieram para a ilha, fugindo do continente, quando começou o comunismo de Mao Tse-tung, né, lá no continente, na China. Né? Então essa aí é a questão de uma maneira geral, e não esquecer que a questão Rússia com China, acho difícil também a China reaver esse território que ela diz que é seu, que era seu. Aí mesmo porque, por que ela quer fazer isso? Né? Na margem ali, que vocês viram no mapa, eu ia contar ali no mapa e me esqueci. Na margem do lado chinês, de frente para o que é a Rússia, há 162 anos que esse mapa né? Há 162 anos que ali para cima é a Rússia, definitivamente. Do lado chinês moram 60 milhões, aproximadamente 60 milhões de chineses. E do lado russo, moram 7 milhões de russos. Russos que, se você olhar assim na feição deles, etnicamente, eles nasceram na Rússia, têm documento russo. Que ali é a Rússia, mas são chineses. Então, vamos ver como é que vai se desembaraçar na sequência esse jogo geopolítico internacional entre China e Estados Unidos, que são os principais, e envolvendo os outros países ali, a Índia também, né? E a Rússia, como a gente viu, que envolve aqui, envolve lá na região da Ucrânia e também na Bielorrússia agora, e envolve no Oriente Médio, né? Que hoje é o maior contingente estrangeiro na Síria, é russo, não é mais americano. Os americanos foram embora. Muito obrigado a todos. Reforçando, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê um like, divulgue para os seus amigos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Paz e bem.